Olá, uma ótima tarde para você. Começa mais um Pod-se 93 aqui na Mariana FM. E hoje o nosso convidado, ele é psicanalista, ele atua em Ouro Preto, Mariana e Belo Horizonte, também de forma remota. Ele é escritor e também professor universitário da FUPAC e da PUC Minas. Renê, muito obrigada por essa participação hoje de forma online, né? Olá, Magu, todos os nossos ouvintes queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir aí um pouco para as nossas reflexões. Agradecendo mais uma vez essa conversa mais interativa, né, sobre a saúde mental. E para que nós possamos iniciar essa conversa, eu gostaria de trazer à tona, relembrar uma campanha que foi realizada no mês passado, em setembro, que é a campanha do Setembro Amarelo, uma campanha que aborda, né, essa desconstrução do suicídio, o combate ao suicídio. Renê, você poderia explicar para a gente do que se trata a campanha Setembro Amarelo? Então, Magu, os nossos ouvintes, de fato, foi uma campanha muito importante, né, no nosso contexto. Afinal, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento muito significativo do índice de pessoas que tiraram a própria vida, ou então tentaram, né? E, de fato, é alguma coisa que se mostra muito trágica para a humanidade, né? Quando muitas pessoas não querem mais viver, alguma coisa está errada. Para além do Setembro Amarelo, nós precisamos sempre conscientizar. De fato, o suicídio é alguma coisa que eu sempre falo, Magu, que a pessoa não quer tirar a vida, né? Ela quer tirar a dor, mas ela não consegue, não encontra saídas, né? Então, assim, ela, num ato de desespero, tira a própria vida. Mas é possível sair dessa situação, é possível elaborar traumas, situações lá do passado, e ela não precisa chegar a tal ponto. Seguindo essa sequência, né, referente ao suicídio e também da campanha que ocorreu em setembro, a pandemia também foi um dos fatores que ocasionou e afetou muito a forma de pensar, a forma da interação das pessoas no dia a dia. Eu gostaria que você explicasse para a gente como que a psicanálise pode ajudar as pessoas neste momento de aflição, muitas vezes de aflição, né? E o que seria a psicanálise? Então, a psicanálise é um método clínico próximo à psicologia, mas que parte de 3 fundamentos. Que o ser humano é um ser inconsciente, ele tem uma influência do inconsciente, coisas que nós não controlamos, que não dizemos, né? Elementos que estão na ordem de um não dito, né? Por outro lado, também que o ser humano ele tem a sua personalidade formada até por volta dos 7, 8 anos de idade. Então, a infância para a psicanálise é um momento muito importante da nossa vida, é um imenso oceano, onde estão ali nossos traumas, nossas subjetividades, nossas características mais importantes. E terceiro, que somos seres de desejo, portanto, seres faltantes. A psicanálise foi criada, né, por Freud, Sigmund Freud, e depois desenvolvida por vários outros teóricos, como Lacan, Jung, Laplanche, vários outros. É muito disseminada no Brasil. Ela trata de questões ligadas à personalidade de uma forma mais profunda. A questão da pandemia realmente afetou muita gente, né? É interessante, Magu, que pessoas me diziam coisas assim, em direções bem diversificadas, né? Alguns diziam no início da pandemia que tinham tido assim um momento de maior aproximação com filhos, com cônjuge, com a família. Então, no primeiro momento estava melhor até. Mas muitas pessoas, eu diria que a maioria, diziam assim, olha, está muito ruim porque eu tive que deixar minhas atividades, né? Atividades essas que muitas vezes eram formas de canalizar traumas, sintomas, ansiedade, né? E essas pessoas no início tiveram que estar reclusas. Foi difícil, né? Ficarem num ambiente mais
remoto, no trabalho, no estudo, então foi muito difícil, né? Aumentou muito o nível de ansiedade das pessoas, né? Sem essas muletas externas, muitas pessoas sofreram muito, né, com a pandemia. Mas é interessante que agora, né, mais de 1 ano e meio aí da pandemia, nós de fato temos um cenário, nós presenciamos cenários diversos, cenários assim que foram se alterando, né? Momentos de maior abrandamento, momentos de maior medo e tensão, né? Nunca eu ouvi tantos relatos de crianças sonhando com morte, né? Gerou muito medo entre as pessoas, né? A morte estava muito próxima, muitas pessoas perderam entes queridos, né? Ou tiveram alguns amigos que perderam. Então, o risco, o medo da morte foi muito concreto nesse período. Mas tivemos variações e agora, num abrandamento, as pessoas começam a retomar, né, a sua vida, as escolas, o trabalho e, de certa maneira, vem ainda uma tensão, um medo, mas já mais brando. Mas, de fato, a pandemia afetou muito. Eu costumo dizer que todos nós fomos afetados. Alguns em um nível X, outros no nível Y, mais ou menos, mas fomos, né? Você citou dois tipos de. Eu não sei se é correto eu chamar de transtorno, mas você citou a depressão e a ansiedade. Quais são os primeiros sintomas da depressão e como nós podemos descrevê-la? É possível, com simples exemplos, a gente conseguir entender esse sofrimento mental que é a depressão? Então, a depressão realmente é muito séria, né? As pessoas, elas costumam pensar que patologias são apenas físicas, né? Doenças são apenas físicas, e não. As doenças mentais, de fato, elas têm sido muito mais devastadoras na vida das pessoas, né? Inclusive, elas podem gerar doenças físicas também. Mas, de fato, o que acontece, o que tem acontecido, é que se as pessoas não tratam bem um elemento depressivo, que pode ter vários motivos, né? Pode ser uma situação difícil que a pessoa viveu recentemente, que ela não está dando conta, pode ter a ver com trauma de infância, pode ter a ver com uma forma que ela canalizava aquele sintoma dela e agora ela não tem mais como canalizar. Isso acontece muito em casos de términos de relacionamentos, né? Pessoa que não consegue mais viver sem o outro, ou em lutos, por exemplo, né? Então, aquela pessoa, ela começa a decair, depressão é decair, né? O desejo vai ficando mais sufocado, o desejo vai ficando mais assim, fraco na vida daquela pessoa. E o que é desejo? É quando a gente nos associa ao mundo, né? Nós temos vontade de fazer as coisas no mundo, né? E, de fato, isso, quando a pessoa vai ficando depressiva, ela vai perdendo. Em casos mais graves, Magu, as pessoas elas perdem toda a vontade de estar no mundo. Ela pode, por exemplo, estar realizando seu trabalho, mas de uma forma muito mecânica, sem pensar muito, sem ter vontade nenhuma. Ela pode estar, por exemplo, em casa assistindo televisão sem saber o que está acontecendo e até ficar esperando o tempo passar, olhando para o teto, né? Esses casos são graves e a pessoa precisa, de fato, de ajuda. Não adianta amigos, né? Os amigos podem tentar ajudar, têm boas intenções, mas às vezes a pessoa fala assim, sai dessa, vamos buscar, assim, sair mais, né? E às vezes isso gera mais culpa, né? Porque aquela pessoa não consegue, simplesmente ela não consegue sair sozinha, nem com conselhos, né? Porque aquilo ali precisa ser trabalhado de forma especializada. É preciso ver a origem daquela depressão, daquele trauma e sim ir nomeando esse trauma, né? Muitas vezes nós não sabemos o que aconteceu. Então, algumas falas assim para algumas pessoas são muito perversas. Por exemplo, falar assim, você não tem motivo para estar assim, está tudo bem, né? De fato, não está. Se ela está tendo depressão, é que não está tudo bem. Mas, muitas vezes, aquele trauma, ele está lá na infância escondido, não foi nem nomeado ainda, que dirá elaborado. Então, é preciso que as pessoas entendam que o melhor a se fazer não é tentar ajudar, assim, diretamente, assim, incentivar que a pessoa busque ajuda e tal. E como que nós podemos diferenciar a depressão da tristeza?
Então, a tristeza é alguma coisa que, no fundo, todos nós temos, é absolutamente humana, né? Aquela pessoa que diz que é sempre alegre, ou que mesmo se manifesta sempre alegre, ela pode ter certeza que em algum momento, mesmo que seja na vida privada dela, que ela não mostre, ela tem tristeza, né? Tristeza é algo que vem e passa. A depressão não, a depressão é insistente. A pessoa, ela não vai conseguir sair daquela situação quando ela quer, entende? É mais devastadora. Tristeza, em alguns momentos, pode acontecer, e a pessoa é normal que tenha essa tristeza, né? Aliás, por exemplo, na questão do luto, né? Claro, se a pessoa perdeu um ente querido, um amigo, claro que ela pode ter tristeza, e é até bom que tenha, porque o luto deve ser feito, não deve ser banalizado, não deve ser tirado, assim, né? Mas se aquilo ali não for passando de fase, não for caminhando na vida dela, aí sim pode se tornar uma depressão, né? Eu diria, de um modo geral, Magu, nossos ouvintes, que, de fato, a depressão é uma tristeza que não passa sozinha, ela é insistente, entendeu? E como nós podemos tratar a depressão? A depressão tem cura, tem tratamento? Se tem esse tratamento, como que ele é realizado? Então, muitas vezes é um tratamento medicamentoso em casos mais graves, né? Um tratamento psiquiátrico, em alguns casos é necessário, e em muitos casos o tratamento terapêutico, né? Seja com psicólogo, com psicanalista, porque de fato é preciso buscar a origem daquela depressão. No fundo, o que o profissional vai ajudar a pessoa a responder, a ter clareza, é o porquê daquela depressão. Existe um porquê. Só que esse porquê não é necessariamente um momento da vida, não é causal, assim, buscar um ponto específico, né? Pode ser que não ache esse ponto. Podem ser diversos fatores juntos, podem ser vazios, insistentes, né? Podem ser questões não elaboradas ainda, não resolvidas de muito tempo. Então, até mesmo questões inconscientes. Então, nesse sentido, a depressão tem cura? Tem cura sim, tem cura. As pessoas podem sair da depressão e mais do que isso, eu diria que ninguém precisa viver em depressão, porque viver em depressão não é viver pleno, né? A pessoa está fora dela. Quem já teve depressão sabe disso. A pessoa está fora dela, ou seja, ela não consegue viver de fato, não é uma vida para ela, né? E o ser humano pode viver livre, pode viver pleno, pode viver fora da depressão, né? Um outro tipo de sofrimento mental que o senhor trouxe é a questão da ansiedade. O que diferencia a ansiedade da depressão? Então, eu diria mesmo que a depressão e a ansiedade, elas têm uma relação de fases, né? A ansiedade é quando nós não focamos o desejo em alguns pontos da nossa existência, do mundo. Você hoje vive uma conexão de afetos, né? Nas redes sociais, por exemplo, as pessoas, elas todo o tempo estão sabendo, estão sendo afetadas por tudo, todo momento. Sabemos de tudo, de todos, o tempo todo, né? E isso gera muita afetação. Quantas vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, poxa, parece que a minha vida está pior de todas, porque os meus contatos virtuais, eles parecem só ser felizes, né? Estão felizes no amor, estão felizes na profissão, estão felizes, estão só viajando em lugares legais, e eu não, né? No fundo não é isso, né? Porque as pessoas passam imagens que não são reais muitas vezes. E mesmo que fossem, o nosso desejo ele é único. Não necessariamente para ser feliz eu preciso estar realizando o que aquelas pessoas estão realizando, né? Temos que fugir aos padrões que são terríveis e violentos, cruéis. E isso, só que esse mundo tem gerado ansiedade ao extremo, ao extremo. As pessoas estão cada vez mais conectadas e não conseguem mais ficar sem fazer nada, né? A gente logo quando tem um tempinho, o que que a gente faz em geral? Vai para o WhatsApp, vai para o Instagram, e aí não consegue ficar sem fazer nada, né? E isso tem acelerado o desejo, desfocado o desejo, levado a desejos nossos que não são nossos, que são coisas fora de nós, e isso gera muita ansiedade.
Há pouco tempo mesmo, um paciente me dizia assim, olha, eu fiquei uma semana sem Instagram e fiquei menos ansioso. Isso acontece, né? Então, assim, não estou dizendo que todos precisam disso, né? Depende da relação que a pessoa tem com a rede social. Tem pessoas que não têm problema, mas, em geral, há muito problema, sim. E a ansiedade, então, é uma característica do nosso tempo. O que acontece? Se nós estamos, assim, com um desejo tão desfocado, aquele que deseja tudo acaba não desejando nada. E quando nós não desejamos, não temos desejos estabelecidos pelo mundo, aí nós temos a depressão. Então, a ansiedade pode levar à depressão. Ela, num determinado momento, parece que nós estamos fazendo muitas coisas, precisamos fazer outras, começamos uma, não terminamos e vamos para outra, e essa dinâmica parece que nos sustenta. Só que não sustenta a médio e longo prazo. E aí chega a depressão. Num determinado momento, a pessoa não consegue mais se sustentar pela ansiedade e vem a depressão. Então, é perigoso, é preciso que se trate a depressão de forma muito séria, muito cuidadosa. É interessante, Magu, que até escrevi há pouco tempo sobre isso, né? Em alguns lugares, tem o caso da Coreia do Sul, que é muito emblemático, né? Como que foi um país que teve um investimento muito pesado, bom, em educação, né? Nos últimos 30 anos, mas foi uma educação muito tecnológica, não tanto humanista, e era uma sociedade agrária que virou uma sociedade urbana em poucas décadas. E é uma sociedade que as pessoas estão muito mais conectadas, mais do que nós estamos aqui no Brasil. Talvez nós cheguemos num ponto desse dia, né, como na Coreia do Sul. Mas lá, a coisa é tão absurda que existem dois elementos que não são assim coisas boas para o ser humano, né? Experiências até bizarras. Uma é um conceito que as pessoas têm dado de paralisia da informação. De tanta informação que as pessoas têm o tempo todo, elas não. Há relatos de jovens, estudos que mostram que jovens não estão conseguindo mais analisar uma notícia, por exemplo. Ele não consegue ler, entender o que foi passado ali, porque é tanta informação que ele se perde. Então, déficits de atenção têm sido mais constantes. Segundo, um ritual, uma experiência ritual, também meio bizarra, né? Pessoas assim que estão tão fora da vida que têm tido uma experiência assim que as pessoas no meio do dia nas grandes cidades elas vão para uma espécie de culto e entram em caixões de fato, caixões mesmo, para simular a sua própria morte. E ali elas ficam, porque é o único momento que elas não têm algo para fazer, como se elas estivessem mortas. Olha que absurdo, né? Como se elas tivessem para viver, para parar de estar nesse fluxo louco, acelerado, elas precisavam meio que ter uma experiência de morte, né? Ficar no caixão, que ali ela não entra com o celular no caixão, é só ela mesma, né? E aí, ali, ela sente morta e, paradoxalmente, sente viva. Então, é muito bizarro isso, né? Ou seja, nós estamos chegando a essa realidade, de fato, muito, muito assim, estranha, um grande estranhamento humano, né? Interessante isso. Ô, Renê, você citou alguns exemplos aí, inclusive explicou o que seria a ansiedade. Uma das características que você trouxe é a procrastinação, né? E citou também essa questão, como que as redes sociais interferem no nosso dia a dia. Você acha que a desconexão desse mundo virtual seria uma das formas, né, de você conseguir superar ou, se não, desviar dessa tal ansiedade ou até mesmo da depressão? Eu acho que não, Mago, por quê? Por dois motivos. Primeiro, que eu acho que é um caminho sem volta, né? Cada vez mais nós teremos realidades virtuais, né? Mas, por outro lado, além disso, eu vejo que tem elementos positivos nessas conexões, né? Hoje, a pessoa não precisa ter só influência, ela não sabe, o mundo para ela é um mundo que não é só o da família,
não é só o mundo dos seus amigos, da sua cidade, do seu bairro. O mundo para ela é o mundo todo, o mundo expandido, né? Então, uma pessoa que se sente diferente, seja por qual motivo for, da sua família, por exemplo, ela pode ter identificações com outras pessoas. E eu acho que, por esse lado, facilita o pluralismo, facilita a diversidade, ela se identifica mais, né? Com outras realidades, liberta, de certa forma. Eu acho positivo isso. O que eu costumo dizer é que as pessoas têm que elaborar os seus traumas, lidar bem com as suas questões, se conhecerem, na medida do possível, para aí sim o mundo virtual não impactar tanto na vida delas. Eu acho que a culpa não é do mundo virtual em si, ele traz coisas boas também. A culpa é que as pessoas estão caindo em armadilhas. Mas se não caem em armadilhas, pode ser muito positivo. Quantas ideias de inovação surgem nessas redes sociais, né? Nessas redes de conexões. Então, eu vejo que pode ser muito positivo, sim. É só preciso não sair delas, mas estar mais preparado para inserir a sua subjetividade nessas redes e entender que o desejo que ali está fluindo não é propriamente o desejo nosso. Entender, então, nós mesmos seria um caminho mais eficaz para evitar essa ansiedade e esses problemas. Você trouxe as características aí da depressão, da ansiedade, na sua fala inicial, inclusive, mas eu queria saber quais são as possíveis causas dessa depressão e dessa ansiedade. O que leva a pessoa a ter esse tipo de ansiedade, de depressão? Está sempre ligado aos traumas da infância? Ou isso pode ocorrer, por exemplo, uma pessoa que teve uma infância tranquila, saudável, com uma estrutura familiar, mas chega na fase adulta, ela tem algum trauma, algum baque, e ela desenvolve a partir daí a depressão? Pode ser, sim, tem vários casos, né? Mas essa questão da família é muito curioso, porque muitas vezes a pessoa tem lá uma, uma, uma visão de que foi tudo bem com a família, né? Mas que aos poucos ela vê que não foi tudo bem assim, né? É muito comum na clínica psicanalítica a pessoa no início ela ter até culpa, né? Sentir culpa de falar, não quero falar dos meus pais, não quero falar mal, a minha família foi ótima, foi tudo bem, e aos poucos ela vai vendo que tiveram algumas questões. Isso acontece, viu? Mas muitas vezes aparentemente pode ter tudo muito bem, mas aconteceu alguma coisa. Mas, de fato, não é só quando aconteceu alguma coisa na infância. Pode ser que ela tenha tido agora uma situação difícil que ela não sabe lidar. Por exemplo, nesses casos, o mais comum são situações de trabalho. Pessoas que viveram, assim, vamos dizer assim, vivem situações de muito estresse, até às vezes de um assédio moral, às vezes, assim, de um trabalho onde não está havendo uma boa liderança, né? Que motiva aquelas pessoas e só aquele chefe arcaico, né, que só cobra, que só põe pressão, que põe medo, né? Esse tipo de gestão do medo que é tão arcaico, mas ainda tão presente, infelizmente, isso pode gerar sim depressão, pode gerar ansiedade, né? Então, eu atendo muitas pessoas que vêm com traumas de trabalho, e aí não tem a ver com infância, não, né, de fato. Ou também relacionamentos. Eu diria que é outra fonte de ansiedade e depressão, muitas vezes, porque às vezes a pessoa tem todas as suas questões bem resolvidas, mas ela se relaciona com uma pessoa que não tem, e aí passa para ela também, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento às nossas relações de trabalho, ao nosso ambiente de trabalho, para não deixar que ambientes tóxicos, né, nos contaminem, nos afetem tanto, né? Além disso, também os relacionamentos, né? A gente não pode deixar de dar gritos quando há relacionamento abusivo, né? É preciso logo sair, é preciso logo mudar essa realidade, né? Então, os sintomas desses distúrbios, eles são individuais, né? É de acordo com a análise de cada paciente. São individuais, são muito singulares, né? Claro que
A gente tem aí algumas constâncias, né? Tem elementos que são, vamos dizer assim, mais comuns, né? Mas, de fato, é preciso ver de uma forma individualizada, né? Por isso que os livros de autoajuda não funcionam, né? Por quê? Livro de autoajuda, alguns métodos, né, que querem colocar todo mundo dentro de uma forma, né? E não é assim, não é assim. O ser humano é único, nunca existiram dois seres humanos iguais, né? Nem mesmo gêmeos, né? Não tem isso. Então, por isso que ser feliz em 10 dias não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Livros assim, que eu quero dizer, né? Nem métodos que tentam empoderar tanto o ser humano, né? Tipo aqueles assim, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você vai superar. Não é assim. Felizmente, o ser humano é mais complexo do que essas propostas assim, que querem colocar todo mundo dentro de uma fórmula única, né? Renê, nós trouxemos aqui essa questão da depressão, da ansiedade, mas eu gostaria que você explicasse para a gente como é feito o diagnóstico, né, de uma pessoa suicida. Todo suicida, ele é depressivo, é ansioso? Como que é feito essa análise, no caso? Não, de fato, não é assim. Existem pessoas que elas não são ansiosas, não têm depressão e elas se suicidam. O suicídio, de fato, o grande problema dele é que você também não tem uma regra. Às vezes as pessoas acham que tem, e aí elas se chocam quando veem assim, poxa, mas aquela pessoa ela não era depressiva, ela não era ansiosa, ela parecia não ter problemas, né? Já vi casos assim. Por quê? No fundo, muitas vezes as pessoas não transparecem as situações, né? E pode ser que ela não tenha um quadro depressivo mesmo, porque aquele suicídio pode ter sido originado de uma situação muito forte que ela viveu recentemente, né? Ou então ela não apresentou quadro depressivo porque ela canalizava aquela depressão para um lugar, mas esse lugar não pode não existir mais de uma hora para outra e aí ela desaba e logo vai tentar tirar a vida. Então, o caso do suicídio tem vários fatores, vários elementos, tem questões de imagens que as pessoas, por exemplo, casos de pessoas que viveram um suicídio na família, fica aquela imagem, fica aquela realidade insistente para ela. São sérias as situações, né? Então é preciso que as pessoas tomem cuidado, sim. Casos também de pessoas depressivas, sim, claro, também. Mas tem vários fatores aí, né? Tem situações que a pessoa ela tenta tirar a vida porque ela não consegue, alguma coisa mudou na vida dela, por luto, por exemplo, uma perda de alguém, ou por uma doença, também acontece, né? Uma doença muito grave, e ela não consegue imaginar mais o mundo dela, a vida dela, dentro daquele novo cenário de mudança, né? Aí ela prefere tirar a vida. Tem vários fatores. O importante é que a gente esteja próximo das pessoas, escute mais do que fale, inclusive, e auxilie, leve aquela pessoa para procurar realmente ajuda, né? Para que haja tempo de mudar aquela situação, né? Para que não seja tarde. E muitas vezes quando nós falamos assim sobre depressão, ansiedade, até mesmo sobre o suicídio, né, antes da pessoa cometer esse ato de tirar a própria vida, muitas pessoas elas recorrem ao tratamento psicológico, a um psicólogo, a um psicanalista, a um psiquiatra, mas às vezes, muitas vezes também, as pessoas na nossa sociedade elas julgam isso, porque tem aquele rótulo, foi no psicólogo, foi no psiquiatra, ele é louco. Nós devemos desconstruir essa visão? Sem dúvida, Magu, eu assim vejo, felizmente, eu vejo que esses tabus, esses preconceitos têm caído muito, né? Inclusive entre homens, que de fato há alguns anos atrás era um tabu maior ainda para homens, para o público masculino, procurar ajuda psicológica, psíquica, né? Hoje eu vejo que não, tem procurado sim, né? Veem que, por exemplo, elas podem ser pessoas melhores se procurarem ajuda, se elaborarem suas questões, seus traumas, e podem viver de uma forma mais plena. Então, assim, é preciso entender que
não procurar ajuda quando as pessoas precisam vai impactar muita coisa. Impacta não só na vida daquela pessoa, mas na vida dos filhos, dos pais, do cônjuge, da família, né? Então, assim, outro dia tem uma pessoa me falou assim, eu ia relacionar com uma pessoa, mas aí essa pessoa já faz terapia, eu falei, nossa, que ótimo, então ela já vai resolver as suas questões, então é bom, vai facilitar um pouco, né? Porque não vai passar para mim, né? E, de fato, assim, não são todos que precisam, porque podem ter resolvido, mas muitos precisam e é necessário deixar de lado os preconceitos, porque, ao contrário, as pessoas que estão assim se equivocando são aquelas que acham que podem resolver tudo sozinhas, né? Quando elas vão buscar ajudas, é um sinal que elas querem ser melhores, pessoas melhores, né? E aí sim, poxa, nada mais nobre para uma convivência, para o relacionamento, para o trabalho, do que uma pessoa assim, que resolveu suas questões, né? Renê, agora nós vamos mudar um pouco o gancho da nossa entrevista, porque você, além de psicanalista, você também é escritor, né? Eu gostaria que você citasse, né, alguns dos livros que você escreveu. Eu tenho até 2 aqui em mãos, eu vou mostrar, mas antes eu gostaria que você me contasse um pouco do seu lado escritor. Como que essa trajetória iniciou? Por que que você decidiu colocar as suas reflexões em pauta e escrever e compartilhar isso com outras pessoas? Então, Magu, de fato, né, eu já escrevi 7 livros, 3 de forma solo, né, que foram só meus, e 4 livros eu organizei e escrevi uma parte, e tem também outros autores. Eu agora estou, inclusive, publicando um 8º livro, que também é só meu, no mês de dezembro ele vai ser lançado. Então, o que acontece, né? Me motivou muito o fato de ter algumas fontes aí para a escrita. A fonte acadêmica, né, que eu venho pesquisando alguns temas, seja na filosofia, na teologia ou na psicanálise há muitos anos, seja na fonte psicanalítica, na clínica, né? Eu escuto muitas coisas que as pessoas só falam na clínica, né? Então, para mais ninguém. Então, eu tenho, assim, como colocar no papel elementos muito do ser humano, densamente, obviamente, sem citar nomes, né? Sem falar das pessoas em especial, mas falando do ser humano, né? Qual que é o sofrimento humano naqueles momentos, né? Então, a partir dessa experiência clínica, da escuta psicanalítica e da pesquisa acadêmica, eu busquei colocar no papel algumas palavras, algumas ideias, né? E sobre alguns temas muito importantes ao mundo atual. Então, 2 dos últimos livros foram Dilemas Humanos Contemporâneos, né? Esse que você está nas mãos. É um livro que eu trato desses temas que nós abordamos aqui: depressão, suicídio, conexões, ansiedade, tecnologia, educação, pais e filhos, vários temas, né? Relacionamentos ligados ao nosso mundo, aos dilemas contemporâneos do ser humano, né? E a partir da experiência clínica, sobretudo, né? E o outro livro, Horizontes de Perdão, que foi um livro que eu escrevi junto com um amigo, Dom Vicente Ferreira, que é um amigo de longa data, bispo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós escrevemos sobre horizontes de perdão. Chamei alguns pesquisadores de vários países, de 11 países, que falaram sobre o perdão e a reconciliação nos seus contextos sociais, éticos, políticos e tal. Então, tem pessoas da Colômbia, do Haiti, do Congo, Portugal, da Suíça, do México, do Chile, vários lugares do mundo, Taiwan, vários lugares do mundo, do Iraque, que falaram sobre perdão e reconciliação no seu contexto, né? Dom Vicente escreveu sobre Brumadinho e eu escrevi sobre Bento Rodrigues, porque eu atendi durante alguns anos núcleos familiares do Bento, de forma independente, né? Não por uma instituição ou outra. Então, pude também escutar muitos relatos, as pessoas se abriam muito comigo, porque eu não estava ali em função de um grupo, a não ser deles mesmos, né? Então, nesse sentido,
como que seria, né, o perdão, reconciliação, Bento Rodrigues, que é complexo e como que é esse horizonte, né? E, de fato, esse livro foi muito bonito, porque teve, além do mais, o prefácio de uma pessoa famosa no Brasil, que é o Leonardo Boff, um teólogo conhecido no Brasil e no mundo, e que escreveu um belo prefácio elogiando muito o livro, né? Então, ficou um livro muito bonito mesmo. Esse tema do perdão é um tema que eu venho trabalhando há alguns anos, porque foi tema da minha tese de doutorado na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, e de pós-doutorado também, eu trabalhei alguns aspectos do perdão. Então, na verdade, minha grande questão o perdão é um ato livre? Existe liberdade no perdão? E por quê, né? Aspectos filosóficos, por que existe o perdão? Por que o ser humano chegou a esse ponto do perdão? Aspectos teológicos, até que ponto o perdão é uma herança do cristianismo, né? Eu acredito que seja, parto da teologia também, e da psicanálise, porque tem pessoas, por que algumas pessoas conseguem perdoar mais e outras menos, né? Então, eu investigo muito esse tema, né? E venho trabalhando esse tema há anos. Eu escrevi também um livro chamado Versões do Perdão e Existe Liberdade no Perdão, né? E, Então, é por aí que eu venho trabalhando. e pegando esse gancho, né, do conceito do perdão, você irá realizar em outubro, né, neste mês, um curso referente ao perdão. Será que você pode compartilhar com a gente um pouco do que se trata esse curso? Quem pode participar? Ele será de forma online, presencial? Como que vai funcionar isso? Então, Magu, eu agradeço muito a oportunidade de falar desse curso, porque é um curso assim que estou preparando com muito carinho, com muita vontade de trocar ideias, motivar reflexões. É um curso que será realizado no mês de outubro, na verdade, no mês de outubro, novembro, pela PUC Minas, onde eu leciono também, e será inteiramente virtual. Ele será sobre o perdão a partir da teologia, da filosofia e da psicanálise. Um pouco é uma síntese da minha pesquisa, né? Será realizado às segundas-feiras, de forma remota. Você pode participar de uma forma né, gravada, né, síncrona ou assíncrona, né? Pode assistir as aulas depois também gravadas ou participar ao vivo, mas sempre de forma remota. E o que acontece? Esse curso ele está aberto a todas as pessoas que têm interesse no tema, porque é um curso de extensão. Então, pessoas aí da Arquidiocese Mariana, que gostam muito de trabalhar temas teológicos, né? Pessoas da comunidade acadêmica, da UFOP, pessoas que não sejam de comunidade acadêmica alguma, mas que tenham interesse no tema do perdão, podem realmente se engrandecer bastante com esse curso, né? É um curso que ele, de fato, assim, pode ajudar em muitos aspectos teóricos e muitos aspectos práticos também. Será um curso teórico, mas também muito existencial. Por isso eu fiz questão que fosse um curso ao vivo, né? Inicialmente, não gravado apenas, né? E é um curso que você pode ter as informações sobre ele ou nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é o @dentesrené, DENTZ, né? René, ou então no site www.renedentes.com.br ou no site da PUC Minas, www.pucminas.br. Qualquer coisa também posso enviar mais informações a todos. Será um grande prazer de ter pessoas nesse curso da região dos Inconfidentes, que é uma região que eu tenho muito apreço, muito carinho e atuo há muitos anos. E pelo seu site também é possível ter acesso aos livros, comprar, como que funciona? É possível também, por esse site, renedentes.com.br, você tem acesso lá aos livros, a todos esses livros e a cursos, né? Também, inclusive esse que eu mencionei agora, e aos livros todos que eu já escrevi. E lá tem como adquiri-los. Renê, muito obrigada pela entrevista pela entrevista de hoje, né? O nosso Pode-se 93, ele chega ao final. Inclusive, o Renê, gente, deixou vários livros aqui, alguns livros para sorteio. Nós vamos deixar as regras do sorteio na descrição e também compartilhar no Instagram da rádio, que é Rádio Mariana Oficial. Renê, muito obrigada pela sua participação e um grande abraço. Eu que agradeço, Magu, todos os colaboradores,
e a todos os nossos queridos ouvintes. Um abraço a todos. Tchau.